1 Reis 18, verso 1 diz assim: sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Feche teus olhos e ore comigo. Senhor grande Deus, fala conosco, Pai, uma vez mais, que a Tua palavra venha, Senhor, perscrutar o nosso coração e como uma flecha venha alcançar, chegar no mais íntimo do nosso coração. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Pastor, a palavra falou que Deus ia mandar chuva sobre a terra. Tá calor, não tá? Chuva é bênção, né? Chuva é maravilhosa. Começamos nessa noite aqui, eu quero ser bem breve, bem objetivo, para que nós venhamos a entender a palavra. A palavra de Deus fala sobre um profeta chamado Elias, um rei chamado Acabe e uma situação. A história começa quando o reino do norte, o reino de Israel, começa a se debandar a adoração a outros deuses, a deuses pagãos, deuses criados por mãos humanas. E começa 2 capítulos antes a nossa mensagem. Começa lá em 1 Reis 16, verso de número 29, que diz assim: e Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e adorou-o. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis que foram antes dele. Até aqui. Olha o cenário dessa história. Nós temos aqui um rei Acabe, rei de Israel. O povo chamado por Deus para andar com ele, para servir a ele, para adorar a ele. Mas chegou um momento na história de Israel, após a morte de Salomão, que os reinos se dividiram. Ficou o reino do sul com 2 tribos, e o reino do norte que se debandou, que por um ato de rebelião começou a se debandar, vamos dizer assim. O rei Acabe começou a reinar porque seu pai havia falecido, mas o relato que traz é que ele fez muito mais para irritar a Deus do que os seus antepassados. Como se não fora pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, que é um cognome para um deus, para uma entidade, para alguém que adorava outros deuses. E ele também serviu a Baal, Belzebu, Astarote, Leviatã. É uma junção de demônios. E não só adorou, como também fez um altar para adorar a Baal. Entenda que a situação dessa nação estava degradante, estava de mal a pior.
É nesse momento que Deus chama um homem. Quem é que foi chamado, pastor? Elias. E quem era Elias? O significado do nome de Elias é: o Senhor é o meu Deus. E o significado dele falava quem realmente ele era. Quem era Elias, pastor? Elias era um homem íntegro, era um homem de valor, era um homem obediente, corajoso, mesmo que em momentos da sua vida ele temeu. Elias era alguém que era determinado naquilo que fazia. Elias era humilde, era alguém independente de Deus. Se você ler a palavra, você vai ver que por vezes tem escrito: do Senhor em cuja presença estou, do Senhor em cuja presença eu vivo, do Senhor, a palavra do Senhor em cuja presença eu permaneço. Nós vemos aqui um homem de oração, você vai entender muito bem o porquê disso. Um homem de fé, um homem submisso, e que na tua trajetória se submeteu a aprender mais de Deus e do poder de Deus. Falei aqui algumas qualidades desse homem, mas eu não disse para você de onde ele era. E aí que você vai me perguntar, pergunta assim: de onde ele era, pastor? 1, 2, 3. Ele era de Tisbé. Pastor, o que é isso? Menos ainda, pequenininha ao extremo, a ponto de nem no mapa geográfico constar. Os historiadores precisaram ir muito para alcançar, chegar nesse ponto onde Elias nasceu. Pastor, mas por que isso é importante nessa noite? Porque o significado do nome Elias é: o Senhor é o meu Deus. Amados, não importa o tamanho das cidades que você vive, não importa se você é do interior, se você é da capital, se você é da região metropolitana, o que importa é a sua integridade diante da presença de Deus. Não importa qual é o seu tamanho, se você tem um Deus que é maravilhoso, poderoso. Imagina como é que estava a situação desse povo, decaído, longe da presença de Deus. E Deus viu lá em Tisbé o Elias, o tisbita, e chamou esse homem como profeta nesse tempo de decadência da nação de Israel. E você vai entender o conteúdo dessa mensagem já. Mas eu preciso que você entenda que Deus chamou esse homem com um propósito especial. Deus chama o tisbita, Deus chama o profeta Elias com um propósito especial. E eu e você precisamos entender que estamos aqui nessa noite porque o Senhor tem um propósito especial na minha e na sua vida. E haverá um momento em que Ele vai despertar esse propósito. Haverá um momento que a tua busca vai estar ali. Eu não sei como é que estava o coração de Elias, mas eu sei de uma coisa, que Deus olhou para Elias. Ele falou para Elias: Elias, sai da onde você está, porque agora você vai me servir e vai profetizar aquilo que eu mandar. E Elias então aparece na história, em um contexto muito difícil para o ministério profético. Elias precisa confrontar o rei. Elias vai e confronta o rei Acabe. E Elias diz assim, 1 Reis, capítulo de número 17. Então Elias, verso 1, o tisbita,
dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Você consegue ver a dependência deste homem? Você consegue ver o valor de entrega de Elias, em cuja presença estou? Que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias aqui ele profetiza. Elias aqui ele profetiza uma seca. 3 anos e meio sem chuva. 3 anos e meio. Se fosse um demônio tivesse rolado, só uma pessoa tinha visto. 2. Mas graças a Deus é só, como que é o nome? Um jarro, né? Graças a Deus. Elias ele profetizou que por um período aqui não diz, mas lá em Tiago 7 diz que eram 3 anos e meio que ficou sem chover. E quando para de chover, para de alimentar os rios, para de alimentar as cachoeiras, para de alimentar as fontes de vida. Por quê? Porque a água é uma fonte de vida. Quem está aqui dá um glória a Deus. E a água então, chegou o momento que ia parar. Por quê? Porque parando a chuva, pararia de preencher os rios, se transbordariam e tudo mais. E Elias então profetiza: durante esses anos não haverá chuva, não haverá água, segundo a minha palavra. Profetizou. O rei Acabe ficou lá. E como nós temos um Deus que nos guarda, Deus vendo o que Elias havia dito, esse homem íntegro, obediente, corajoso, determinado. No verso 2 diz assim: depois disso, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, e vai-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Elias estava bem, tinha comida e tinha bebida, tinha água do ribeiro. Olha que maravilha é muito diferente uma água de uma mina para uma água que a Sabesp oferece. Ou muitas vezes também aquela água comprada é completamente diferente. E Elias estava ali, bebendo do ribeiro de Querite. Elias estava bem, mas ele havia profetizado. O que é que Elias havia profetizado? Que durante 3 anos, não, nem orvalho, nem chuva haveria. E um bom profeta, como Elias era, precisava entender o peso da sua palavra. E é por isso que eu trago você a uma reflexão nessa noite. Palavras que são lançadas, você não consegue trazê-las mais ao teu coração. Profetiza vida, profetiza saúde, profetiza bênção. Mas cuidado, porque de uma mesma fonte não jorra água doce e água salgada. Elias então está aqui bebendo do ribeiro do Querite, comendo pão à tarde, comendo pão à noite. E chega um momento que o ribeiro secou. Diga assim comigo: chegou um momento que o ribeiro secou.
Aí você pode olhar assim e dizer: pastor, mas Deus não mandou ele para lá que ia dar pão e ele ia beber do ribeiro? Sim. Mas Elias tinha uma palavra que havia liberado sobre a vida daquele povo, um julgamento, para que algo maior acontecesse daqui a um tempo. E aí então Elias sai dali e vai para Sarepta. Ali em Sarepta ele conhece uma viúva que estava a ponto de morrer também, só tinha um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. Elias faz um trato com ela: vamos fazer um negócio. Você vai lá, faz um bolo para mim, me serve e depois eu faço um milagre. Ela falou assim: mas eu só tenho um pouquinho de farinha. Elias falou: vai lá e oferece. Ela não tinha mais o que comer. O que ela precisava? De comida. O que Elias manda ela ofertar? Comida. Presta atenção, eu oferto. Quem entendeu, dá um glória a Deus. Aprende. Aquilo que eu quero, eu oferto. É a lei da semeadura. Essa mulher aqui, ela tinha um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, e estava ali pegando os pedaços de madeira para cozinhar aquilo, comer e morrer. O profeta falou assim: vamos fazer um negócio, vai lá, faz primeiro para mim, depois deixa o restante comigo. Ela foi e fez. E aí veio o profeta e fez o milagre. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. Aprende, é só introdução. Aquilo que você quer, você dê. Ah, pastor, eu não sou amado pelo meu marido, então ame ele mais. Pastor, eu não sou reconhecido, então honre mais pessoas. É princípio de semeadura. Tem gente que quer que as pessoas olhem: ele é orgulhoso, ele é orgulhoso, ela é prepotente. Não, humildade. Sabe de onde veio o Elias? De Tisbé, uma cidade interiorana, interior do interior. Pode ser que na cidade de Elias só morasse ele, o pai dele, a mãe dele e o tio dele, não sei, estou brincando, a palavra não diz. Mas era uma cidadezinha bem pequena. Mas Deus olhou para Elias: pastor, o que isso tem a ver comigo? Ah, Pirapora é a maior cidade do estado de São Paulo, sim ou não? Não. Ei, fica tranquilo. O que Deus procura é um coração íntegro, obediente, corajoso, determinado, humilde, independente da graça dele, para fazer como fez com a vida de Elias. E Elias então vai e faz o milagre, multiplica a farinha e o azeite daquela mulher. Eu não vou entrar no mérito do que aconteceu depois, que eu quero ir para agora. 18, 1 Reis 18. Sucedeu o quê? Depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano. Quantos anos? 3 anos, terceiro ano. 3 anos sem água, sem chuva. Quem tinha água era rei. Quem tinha estoque de água era próspero. O que estava faltando? Água. Eu vou perguntar e você responde: o que é que estava faltando? Água. Água vinha da onde? Da chuva. 3 anos sem chover. Passamos uns maus bocados anos anteriores a esse, aqui em São Paulo. Lembra? Quem lembra aqui, dá um glória a Deus. Teve aquele racionamento de água, vinha água, ligava a água, um dia no meio, na semana, 2 dias na semana, porque as represas estavam baixando, não tinha água suficiente para todo mundo. Água é vida, é por isso que Jesus diz: aquele que crê em mim, farei que nele brote uma fonte para jorrar para a vida eterna. Você não terá sede, você não terá fome, mas terá o suficiente em Cristo. Terceiro ano, Elias aparece e vai falar com Acabe. Primeiro ele chega diante de um homem chamado Obadias, que era muito temente a Deus. Quando Jezabel, aquela infeliz, endiabrada, endemoniada, ela endemoniava o próprio demônio.
Não sei como vocês conseguem entender, mas a Jezabel, ela endemoniava o próprio demônio que ficava perto dela. Ela matava os profetas. Os profetas de Deus ela matava. Ela tinha alguns discípulos, mas diz a palavra que existia um homem chamado Obadias. Esse homem aqui, ele era temente a Deus. Quando Jezabel estava matando os profetas, Obadias, que era temente a Deus, escondeu 100 homens em uma caverna e sustentou eles com pão e água. Aí Elias chega e encontra esse homem. Obadias, eu sei que você serve ao rei Acabe, vai lá e fala para ele que eu quero falar com ele. Aí Obadias falou assim: meu senhor Elias, com todo respeito, reconhecendo o ministério de Elias, ouviu que Elias havia profetizado que não haveria chuva, e não houve, 3 anos de seca. Ele falou assim: olha o que ele diz aqui, és tu, olha no verso 7, és tu o meu senhor Elias? E disse ele: eu sou, vai e diz a teu senhor, eis que Elias está aqui. Obadias falou para Elias: Elias, eu sei que você tem um negócio com Deus, eu sei que o Espírito do Senhor pode te pegar aqui e levar não sei para onde. O meu Senhor, o meu rei, o rei Acabe, mandou procurar em todos os lugares, você foi mais perseguido. Sabe aquelas plaquinhas, sabe aqueles desenhos de pica-pau que estava lá, Vantage, que é procurado? Você estava com aquela plaquinha em tudo que era placa, tudo que era poste, tudo que era árvore. Procuraram e quem te achou. Imagina que eu vá lá agora, fale para Acabe que você está aqui, e o Espírito do Senhor te tome desse lugar e te leve para não sei aonde. Elias estava vivo, Elias ainda não havia sido levado pelo fogo. Mas esse homem, Obadias, já teve uma revelação de como é que Deus ia levar Elias daqui. Pastor, eu não entendi ainda essa mensagem. Então se liga aqui. Para de pensar nas contas de amanhã, porque ninguém mandou se fazer. Elias fala para Obadias: vai lá, pode ir lá, eu vou me apresentar para Acabe. E eu fiquei olhando. Obadias não pergunta mais nenhuma vez. É sério? A gente não tem um costume muitas vezes. Às vezes pega uma pessoa que não é muito confiável, e ela fala uma coisa, aí você pergunta assim: é sério mesmo? Mas Obadias não pergunta para Elias: é sério, você vai esperar aqui? Não, porque a palavra de um servo de Deus é sim, sim e não, não. Obadias não ficou ali, mas não, Obadias sabia quem era Elias. Obadias sabia que Elias era um homem íntegro. Elias tinha uma boa reputação. Elias era alguém corajoso e de certa forma totalmente obediente a Deus. E aí Obadias vai e fala para Acabe: Acabe, o Elias está aí, quer falar com você. Você acha que Acabe manda que fossem buscar Elias para trazer na presença dele? Não. A palavra diz que Acabe vai ao encontro de Elias e já vai dizendo assim: és tu o perturbador de Israel? Elias olha para ele e fala assim: eu? Quem está perturbando Israel é você. Você que está levando o povo a adorar outros deuses. Você que está fazendo toda essa anarquia. Você e a tua mulher, aquela que mata o profeta de Deus. Mas faz o seguinte, rei. Olha a ousadia de Elias. Faz o seguinte, rei: ajunta todo o povo lá no Monte Carmelo comigo. Quase que eu ia me esquecendo. Fala com Jezabel para levar os seguidores dela, aquela raça de demônios. Jezabel, ela tinha profeta. Jezabel, ela tinha 450 profetas de Baal, mais 400 profetas. Ela tinha ao todo
850 seguidores. Quem tem Instagram aqui? Quem tem Instagram? Se você tiver menos que 850 seguidores, você está perdendo para Jezabel. Jezabel tinha 850 profetas que estavam à disposição dela. E aí então, o rei Acabe mandou ajuntar o povo. Levou os profetas para o Monte Carmelo. É aí que você vai entender isso aqui, ó. Estamos em 2021, o ano do céu aberto. Pessoas querem ver o céu aberto sobre a tua vida. Pessoas querem ver o anjo de Deus subindo e descendo. Pessoas querem ver milagres. Pessoas querem ver as manifestações dos céus. Mas para isso acontecer, começa a trabalhar na tua vida como Elias era. Homem íntegro, obediente a Deus, corajoso. Imagina, ele enfrentou o rei Acabe. Ele enfrentou 850 profetas de Baal, a ponto dele falar para Acabe: Acabe, eu estou sozinho, não tem mais nenhum profeta de Deus. Ele pensava, depois você vai entender se você ler a história. Mas ele sozinho, ele peitou Acabe. Ele sozinho peitou 850 profetas de Baal. Para quê? Para arrumar o negócio que estava desarrumado, para organizar o que estava desorganizado. Ei, se você quer organizar alguma coisa, você precisa saber o que está desorganizado. Entenda, nesse momento, é que saber o que quer fará toda a diferença. Elias sabia o que queria. Elias sabia que o altar estava destruído. Elias sabia que estavam adorando Baal. Elias sabia que o povo estava cocheando entre dois pensamentos: ah, não sei se eu adoro a Deus, eu não sei se eu adoro a Baal, eu não sei se eu adoro a Deus, eu não sei se eu adoro a Baal. Ei, define hoje. Olha o que Elias fala para ele: vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos até quando? Define, decide, quem que se quer servir, a Deus ou a Baal? Se quer servir a Baal, vá adorar Baal. Mas para de falar que você está adorando a Deus, está adorando a Baal. Quer adorar a Deus? Adora a Deus. Quem entendeu, dá glória a Deus. Decide hoje. Primeiro culto do ano é culto de decisão. Quer viver tempo de céu aberto? Quer viver tempo de céu fechado? Tempo de céu aberto, adora a Deus. Tempo de céu fechado, vai adorar o diabo. Ah, pastor, é forte. Se não aguenta, pede para Deus: Senhor, me converte logo, porque senão eu não vou aguentar. Para com esse mimimi. Eu estava lendo a carta de Pedro hoje. Até fiz uma historinha lá, só contemporaneizando a passagem, como se Pedro estivesse falando assim: o povo que havia sido salvo por Jesus estava ali bem devagar. Aí Pedro fala para eles, mas na verdade eu acredito que Pedro queria falar assim: olha, vocês que foram chamados por Jesus, vocês que foram salvos por Jesus, para de ser inconstantes, para de ser bunda mole, para de mimimi, se fortaleça na graça, fortaleça na vocação que vocês foram chamados, fortaleça em Cristo. Aí vem Elias e fala assim: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Não sabe se adora Baal, não sabe se adora a Deus. Sabe se adora Baal, sabe se adora a Deus. Você pode até ficar assim, ó, o dia inteiro, ó, vai queimar umas gordurinhas, mas para mais nada vai servir. Sabe o que aconteceu? O povo ficou mudo, Lu, falou nada. Aí Elias falou assim: tá bom, vou fazer o seguinte, ó, 3 anos, quero 2 bezerros, 2, um para vocês e um para mim, nós vamos sacrificar. Arruma aí, quero saber, vocês não querem bezerros fartos? Entrega ao Senhor em adoração bezerros fartos.
2. Vocês, profetas de Baal, vai preparar, mas não vai meter fogo. Outro, eu vou preparar, não vou meter fogo também não. E aí Elias falou assim: começa vocês, já que vocês são muitos, começa. Vocês são 450. Se o Deus de vocês responder com fogo, esse é Deus. E aí foram 450 profetas, prepararam o boi, o bezerro. Foi rápido, por quê? Era 450 mãos, 900 mãos, 450 homens. Prepararam, pá. Aí já estava ali, disposto, bonito, para ofertar, para oferecer de sacrifício a Deus. Dispuseram as lenhas para meter fogo. E estão pedindo ao Deus dele: manda fogo do céu, manda fogo do céu, manda fogo, manda fogo, manda fogo. Daqui a pouco passa. Começaram isso 9 horas da manhã. Diga assim comigo, 9 horas da manhã. Pastor, o que isso significa? Você vai entender, é bíblico. É da própria Bíblia. 9 horas da manhã, o primeiro sacrifício. O segundo, 3 horas da tarde. Olha que maravilhoso é você entender. Entende? Jesus, o nosso Senhor, o nosso Cordeiro, o nosso Salvador, ele foi crucificado às 9 da manhã. Diga assim comigo: Jesus foi crucificado às 9 da manhã. Das 9 ao meio-dia, Jesus estava na cruz. Daqui a pouco eu conto o restante. 9 horas da manhã, primeiro sacrifício. É a hora do primeiro sacrifício. Não era o mais importante. Diga assim comigo: não era o mais importante. Ligeiro. Elias falou assim: oferta vocês primeiro. Ficou lá. Mas poderia eles ofertar 3 horas da tarde também, que não ia ter resposta nenhuma, porque o Deus criado pelas mãos dos homens tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem, tem nariz, mas não sentem, tem pés, mas não andam, tem mão, mas não apalpam. Mas nós temos um Deus que tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para falar. Ele anda para lá e para cá e vai fazer o milagre acontecer. Manda fogo do céu, nada de fogo. Manda fogo do inferno, não manda. Tá prima. E aí, para ficar melhor o negócio, pegaram o chicote, começaram. Faca, punhal, oferta de sangue. Isso é o que o diabo gosta. Pacto de sangue. Elias então, meio-dia, olha para eles e falou assim: e aí? Nada? Faz o seguinte, grita mais alto. Pode ser que o Deus de vocês esteja dormindo, pode ser que esteja viajando, pode ser que esteja fazendo outra coisa, pode ser que esteja fazendo outra coisa, está ocupado. Chegou uma hora que eles cansaram. E Elias falou assim: acabou? Só isso? Não tem jeito. Elias poderia dizer: o Deus de vocês não é o Deus dos exércitos. Não respondeu com fogo. Mas eu vou fazer o seguinte, comigo é negócio rapidinho, tá bom? Presta atenção. Foi lá, preparou o altar. Ele preparou o altar porque o altar estava destruído. Se você quer ver céu aberto, começa a organizar o seu altar, o teu coração. Pode ser que tenha sido palco de adoração a outros deuses no ano passado. Pode ser que você tenha abandonado Jesus em algum momento, mas Elias falou assim: o povo abandonou, o altar está ali quebrado, vamos reconstruir. Foi lá, pegou 12 pedras, uma pedra representando cada tribo das 12 de Israel. Reconstruiu o altar, colocou a lenha no altar, preparou o holocausto, o bezerro estava ali, não colocou fogo. Repete assim comigo: aquilo que eu quero, eu dou. Elias falou assim: faz o seguinte, tá vendo essa talha aqui? Olha que maravilha. Nem tinha combinado. Tá vendo essa talha aqui? Vai lá e enche de água para mim. A talha ali,
enchia com 12 litros e meio de água. Vem cá, Marcos. Não precisa encher, tá? Só uma. Mas pode encher de água aí. Eu não vou tirar outra para não estragar o excelente trabalho que a Carol fez. Cuidado, viu, Marcos? Se quebrar, você está frito. Aí, 12 litros e meio de água. Quem aqui já ficou sem água para beber em casa? De galão? Você sabe o desespero que é, não sabe? Você está com sede. Aí você fica pensando, não sei se eu tomo da torneira, não sei se eu pego o gelo na geladeira e começo a mexer. Eu não sei, é o desespero. Mas imagine 3 anos sem água. Quem tinha uma talha de água, a água era ouro. Hoje, a água era ouro. Mas enche lá, 12 litros e meio. Mas o problema aqui não foi só um cântaro. Haviam 4. Cada 12 e meio são 25, 150 litros de água. As 3 vezes que foram encher. Pegou a água. Imagina que esse aqui é o altar. Jogou água ao redor do altar, fez uns regos. Primeira vez. Enche lá. Voltou. O povo que deu a água deve ter pensado, tá doido. É a água que eu tenho em casa, ei. Fala assim comigo, o que eu quero, eu dou. Mais uma. Para, nem quis segurar, hein? Tô brincando. Foi lá a 3ª vez. $150 litros de água. $150 litros de água. Fizeram este caminho por 3 vezes. A mulher, ela não tinha, lembra da mulher que deu comida pro profeta de Sarepta? Ela não tinha farinha, ela não tinha azeite, estava acabando. Me serve, deixa o restante que eu faço. Foi lá, fez o bolo, serviu. Da farinha a panela não acabou, da botija o azeite não acabou. O povo estava longe. Elias pede água. 3 anos e meio. Ninguém sabia quando ia ter água de novo, chuva, ninguém sabia. Ei, ninguém sabia. Ofertaram 150 litros de água. Aí eu fui fazer uma matemática. Quantos galões de 25? Sem entender. 6 galões de 25 litros. 1 litro, 1 galão daquele lá, bebendo todo dia, dá uma semana. Bebendo um copo por dia, porque estava faltando água, daria para um mês. Ou molharia a língua só 150 jogado. Para muitos, a oferta a Deus é quando você joga. Para os adoradores é uma oferta de sacrifício. O povo queria água e o povo ofertou água. Como é que acaba essa história, pastor? Acaba com uma oração de 15 segundos. Falei para vocês que existem 2 horários para ofertar o sacrifício. Primeiro, 9 horas da manhã. Da 9 ao meio-dia, nada. Do meio-dia às 3, Elias falou assim: ei, daqui a pouco vocês estão sem sangue nenhum. Deixa que agora eu vou mostrar para vocês quem é o Deus que responde com fogo. Elias prepara tudo, prepara o altar, dispõe o bezerro, coloca a lenha, não mete fogo. Porque o negócio era o Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. E ainda para reconhecerem a grandeza de Deus, Elias falou o seguinte: faz o seguinte, me traga água. Lenha molhada pega fogo ou não?
para vocês não dizerem que o Deus que mete fogo de baixo para cima fez isso acontecer. Mete água. Se você quer viver ano de céu aberto sobre a tua vida, começa a ofertar aquilo que deseja o teu coração, porque é um Deus no céu que faz milagre acontecer. A oração de Elias é rápida, 15 segundos. E Elias disse assim: olha o que diz aqui no verso 36. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, 2 sacrifícios, o primeiro 9 horas da manhã, o segundo 3 horas da tarde. Falei para vocês que Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Meio-dia enegreceu. Lê a palavra lá, você vai ver que meio-dia o sol se pôs, se escondeu, houve trevas, ficou do meio-dia às 3. Elias, na hora do sacrifício da tarde, 3 horas da tarde, a hora em que o nosso Senhor e Salvador Jesus disse assim: está consumado, Senhor, entrego a Ti o meu Espírito, está consumado. A maior oferta, a melhor oferta era oferecida às 3 horas da tarde. Elias fez uma oração de 15 segundos, e Elias diz assim, ó: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus, e que Tu fizestes voltar o seu coração. Essa foi a oração de Elias. O que é que aconteceu? Diz aqui no verso de número 38: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus de Israel. Aquilo que eu quero eu oferto, aquilo que eu desejo eu coloco nas mãos de Deus. Se você acha que viver uma vida a Deus sem sacrifício agrada a Deus, não. O que agrada a Deus é um coração quebrantado, um coração íntegro, ser obediente, corajoso, determinado, humilde, dependente de Deus. Pastor, mas o tema da nossa campanha, do nosso projeto de vida, não é o ano do céu aberto. Alguém já viu aqui cair fogo do céu? O que você viu cair do céu? Você pode ter visto chuva, você pode ter visto raio, você pode ter visto até avião cair do céu, mas provavelmente você nunca tenha visto fogo cair do céu. Eu quero te explicar aqui que o fogo que caiu não estava no primeiro céu, o céu atmosférico onde ficam as nuvens. O fogo que caiu estava no terceiro céu. E para que o fogo caísse do terceiro céu, onde fica o trono de Deus, primeiro Deus teve que abrir o céu. Quem está entendendo, dá glória a Deus.
Sabe o que Elias viu? Elias não viu apenas uma chuva caindo, Elias não viu apenas um avião caindo que ainda não tinha, mas Elias não viu uma carruagem de fogo cair, não, o que Elias viu foi os céus abertos e fogo do céu recebendo aquela adoração. Você que é crente, como diz o louvor, milagre acontece, fogo do céu desce quando o fogo da terra sobe. Se você quer viver um ano de fogo, se você quer viver um ano de céu aberto, eu quero receber a glória de Deus, então dá glória a Deus. Quanto mais você glorifica, mais o Senhor enche a tua vida de poder. Elias viu o céu aberto, fogo do céu descendo, e consumiu o altar, o sacrifício, a lenha, até a cinza. Aqui diz que até a cinza, o pó, Deus recolheu. Pastor, acabou? Não. O que o povo ofertou? Água. Deus mandou fogo, lambeu a água do rego que estava ali ao redor. Elias fala para o teu servo: vai lá no Monte Carmelo, dá uma olhadinha lá no cume, dá uma olhadinha para a banda de lá. O que você vê? Nada. Voltou, não vejo nada. Vai lá de novo, nada. 7 vezes. Na 7ª, ele falou assim: olha, Elias, eu vi uma coisa. Eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias, então, esse é o sinal. Acabe, aparelha o teu carro, vai embora, porque senão a chuva vai te pegar, Acabe. O céu começou a fechar de nuvem. Aquilo que o povo precisava, aquilo que o povo queria, começou a chover, pastor. Eu preciso dessa chuva, Então recebe essa palavra na sua vida, Vai chover, abra as comportas dos céus. Olha o que diz a palavra. Verso número 45, sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Se você quer viver o ano do céu aberto sobre a tua vida, aprenda com Elias a como ver o céu aberto sobre a tua vida. Você pode se colocar em pé. Aleluia. Aleluia. Eu quero chamar o louvor rapidinho aqui na frente. Aleluia. Grandioso Deus. Aleluia. Mas você precisa entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Você que está com o teu projeto de vida aí, apresente ao Senhor. Pastor, eu ainda não escrevi. Não tem problema, consagre ao Senhor. Pede direção para Deus. Elias viu o céu aberto. Quer ver o céu aberto? Começa a adorar a Deus de uma maneira diferente a partir de hoje. Aleluia. Feche teus olhos. Senhor, grande Deus, queremos ver o céu aberto como Elias viu. Queremos, ó Deus, viver o teu milagre. Queremos, ó Deus, te ofertar a nossa vida, o nosso sacrifício, a nossa oferta, a nossa adoração, a nossa vida, que seja para a glória do Senhor. Pai, nós fazemos um voto contigo nessa noite. Fazemos um voto pelo nosso projeto de vida. Fazemos um voto contigo nessa noite. Pai, fazemos um voto contigo nessa noite. Que haja fogo, que caia do céu sobre nossa vida, sobre nosso coração, sobre o nosso espírito. O meu espírito, Senhor,
Ele se liga com o teu, o Espírito da tua igreja se liga com o Espírito do Senhor. Que assim seja, Pai. Feche teus olhos, feche teus olhos e diga assim comigo: diga mais forte, eu profetizo que nesse ano eu viverei a manifestação do sobrenatural de Deus em minha vida, em minha casa e em minha família. Verei o céu aberto sobre os meus sonhos, receberei a presença do Espírito Santo e através dela eu viverei as promessas de Deus sobre a minha vida espiritual, material, familiar, sentimental. Experimentarei a provisão dos céus, perdão, cura física e emocional, e buscarei a purificação que vem do alto até o grande dia onde encontraremos nosso Senhor em nossa morada eterna. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adora o Senhor nessa noite, adora o Senhor nessa noite. Eu não posso ficar de pé, aleluia, diante da tua glória. coloca a mão sobre o teu coração nessa noite. Eu não posso ficar de pé, diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Aleluia, fé de Deus, aleluia, aleluia. Eu não posso Elias foi esse homem chamado de Tisbé, com uma chamada de fogo na sua vida. Elias foi tão impactado com essa chamada que quando foi chamado por Deus para a eternidade, foi levado por uma coluna de fogo. A intimidade com Deus começa não na chamada para o ministério, mas na entrega. Elias se entregou. Se entregue nessa noite e viva essa chamada de Deus. Tempo de céus abertos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia. Caia fogo do céu, queima esse